Eu sou o Dr. John, fundador da Ultravox, e eu descomplico neuroanatomia para você. Decorar é o atalho para errar. Neuroanatomia não se decora, se aprende. Fique comigo até o final. O que vem agora é uma aula prática que vai fazer você amar e entender neuroanatomia como nunca antes. E no final eu vou te mostrar por que uma lesão tão pequena pode causar um déficit enorme. Um pequeno infarto profundo no braço posterior da cápsula interna. A imagem parece discreta, mas o paciente está grave. E por quê? Porque aqui não é sobre tamanho, é sobre densidade funcional. Agora vem a parte mais legal, a neuroanatomia aplicada. E eu vou organizar de forma bem simples na sua cabeça e você vai entender que não é difícil. Os núcleos da base, como mostrar na imagem aqui acima, é a substância cinzenta profunda. Ele é formado pelo núcleo caudado, o putame e o globo pálido. Eles processam e refinam o movimento. A cápsula interna, por sua vez, é a substância branca profunda, axônios que conectam córtex, tálamo e tronco cefálico. E a cápsula interna, como mostrado na imagem, passa entre os núcleos da base e o tálamo. Ele é o grande viaduto da cidade. Simples, não é? Então, fazendo uma analogia simples, o córtex são os bairros, origem do comando de movimento. Os núcleos da base, os centros de controle, refinam o movimento. O tálamo, a central de distribuição. E a cápsula interna, o viaduto. Então, tudo passa por ali, tudo passa pelo viaduto. Então, uma pequena obstrução na cápsula interna ou no viaduto gera um congestionamento total da cidade. Agora vamos localizar a cápsula interna no exame de imagem. Na tomografia axial, temos o tálamo medial, o núcleo lentiforme lateral e essa faixa hipodensa, que é o braço posterior da cápsula interna. Já na ressonância, a substância branca clara no T1 e escura no T2, e temos essa linha contínua entre o tálamo e o núcleo lentiforme. Visualize a cápsula interna como um viaduto entre os prédios. E agora vamos finalmente entender por que uma lesão pequena causa um déficit enorme. No braço posterior da cápsula interna passam o trato córtico-espinal, movimento do corpo, o trato córtico-nuclear, movimento da face, e as fibrotalamo-corticais, a sensibilidade, tudo compactado. Na neurofisiologia, as fibras motoras ainda não cruzaram, não decussaram no bulbo, então lesão à direita, hemiparesia à esquerda. Mesmo pequena, há um grande impacto funcional. Mas fica tranquilo, se você ainda ficou em dúvida na anatomia, eu garanto que agora você vai entender, porque eu vou explicar a cápsula interna como ela jamais foi explicada para você. Não como uma estrutura para se decorar, mas como uma estrutura para se enxergar. Ela é um viaduto, como eu já disse tantas vezes. Esqueça que é apenas substância branca. Imagine um viaduto estreito, profundo e curvo, mas por onde passa praticamente todo o tráfego entre o cérebro e o corpo. E se esse viaduto é interrompido, a comunicação é interrompida. A cápsula interna na ressonância. Estamos aqui em um corte axial profundo. Medialmente está o tálamo e lateralmente está o núcleo lentiforme. E exprimido entre essas duas estruturas, voilá, está o viaduto, a cápsula interna. E por que a cápsula interna tem esse trajeto curvo? O viaduto não é reto, ele é moldado pelo tálamo medialmente e pelo núcleo lentiforme lateralmente. Essa curvatura divide o viaduto em 3 segmentos. Agora vamos falar dos trechos do viaduto. Vamos mergulhar na neuroanatomia profunda da cápsula interna. Temos o braço anterior em azul. Essa parte azul representa o braço anterior do viaduto. Aqui passam principalmente as fibras frontopontinas, as radiações talâmicas anteriores e as conexões do córtex pré-frontal. Esse trecho integra planejamento, julgamento e comportamento. Se houver lesão nesse ponto azul, o paciente pode não apresentar déficit motor evidente, mas pode evoluir com lentificação cognitiva, alteração de planejamento, apatia ou desinibição. Ele é o viaduto da função executiva. Agora vamos falar do joelho, o geno, essa parte em verde. Essa parte verde é o joelho do viaduto. Aqui passam as fibras córtico-nucleares. Elas levam o comando do córtex para a musculatura da face e das estruturas bulbares. Lesão nesse segmento pode causar paralisia facial central, disartria e alteração na articulação da fala. É o viaduto que conecta o córtex à face. Agora vamos falar do braço posterior, essa cor mais alaranjada. Agora chegamos no ponto mais crítico.
A parte amarelo-laranja representa o braço posterior. Aqui passam as fibras córtico-espinais, como eu já havia falado, as fibras sensitivas tálamo-corticais e parte das radiações ópticas mais posteriores. Esse é o principal viaduto motor e sensitivo do corpo. Se houver lesão nessa parte, o paciente evolui com hemiparesia contralateral significativa, déficit sensitivo contralateral e síndrome sensitivo-motora pura. Como eu já disse, pequena lesão, grande impacto, porque todas as fibras estão compactadas em um espaço muito estreito. Então, por que um AVC pequeno causa tanto déficit? As artérias lenticulo-estriadas irrigam essa região. Se uma delas oclui, você não perde uma grande área cortical, você interrompe o ponto de conexão, você compromete o viaduto. E quando o viaduto é interrompido, a comunicação entre o cérebro e o corpo é drasticamente afetada. Então, a lesão do braço posterior, ela é mais grave? Do ponto de vista motor, sim, porque concentra fibras córtico-espinais, mas cada trecho é estratégico. O braço anterior, a função executiva, o joelho ou gênio, o controle da face, e o braço posterior é a integração motora e sensitiva do corpo. A gravidade depende de qual parte do viaduto foi interrompida. Todo mundo acha complicado, mas não é. Vamos falar porque a degustação muda tudo. Agora preste bastante atenção que eu garanto que você vai entender, porque aqui a neuroanatomia vira diagnóstico. Como já sabemos, no braço posterior da cápsula interna passam o trato córtico-espinal, o movimento do corpo, o trato córtico-nuclear, o movimento da face, e as fibras talamo-corticais, a sensibilidade. Como eu disse, tudo compactado. E esse é o ponto-chave. Essas fibras ainda não cruzaram. Essas fibras elas vão cruzar só no bulbo, na chamada degustação das pirâmides. E vamos fazer aqui uma outra analogia, bem simples, a analogia do correio. Imagina que o cérebro envia cartas de comando. Cada carta sai do córtex direito, querendo chegar ao músculo esquerdo. Mas antes de chegar no músculo, todas as cartas passam por uma estação de troca. Essa estação fica no bulbo. E é ali que todas as cartas trocam de lado. Direita, esquerda, esquerda, direita. Essa é a degustação. Agora o ponto mais importante, na cápsula interna. As cartas ainda estão do lado original. Elas ainda não passaram pela estação de troca. Então, se você bloqueia a estrada aqui, no viaduto, na cápsula interna direita, adivinha, você impede que as cartas cheguem à estação. Resultado, elas nunca cruzam. E quem fica sem comando? O lado esquerdo do corpo. Então, de forma bem simples, lesão na cápsula interna direita, hemiparesia esquerda. Por quê? Porque o cruzamento ainda não aconteceu. Simples. A degustação é o que define a lateralidade. E por que isso é tão importante? Porque se você entende isso, você localiza a lesão antes da imagem. Hemiparesia contralateral pura, sem afasia, sem hemianopsia, sem negligência, você pensa, via piramidal compactada, acima da degustação, estrutura profunda, cápsula interna. Agora um momento crucial, que você realmente vai entender o que eu quero dizer. Se o bloqueio acontece antes da estação de troca, na cápsula interna, o déficit é contralateral. Se o bloqueio acontece depois da estação, como por exemplo na medula, o déficit é ipsilateral. Percebe como isso muda tudo? Não é detalhe anatômico, é raciocínio clínico. Agora vamos falar da semiologia clínica. Exame típico de lesão no braço posterior da cápsula interna. O que acontece? Hemiparesia contralateral pura, lembra que ainda não houve a decusação, hiperflexia, sinal de Babinski, evolução para espasticidade. O que não vemos? Afasia, hemianopsia, negligência, porque córtex e núcleos da base estão preservados. O problema é na via de passagem, a cápsula interna. Mais uma vez vai ficar claro para você. Vamos pensar nessa cidade imaginária. Cada fibra é a estrada, cada bairro é o córtex, cada centro regulador, o núcleo da base, o viaduto, a cápsula interna. Então, uma pequena lesão na cápsula interna gera o congestionamento, a cidade para. Se você entende isso, não precisa decorar. Braço, rosto e perna. Você raciocina, entende a clínica antes mesmo de examinar o paciente. Como eu já disse, lesão pequena, déficit grande. Quando você entende a cápsula interna como viaduto, entre os núcleos da base e o córtex, e a decussação como estação de troca de cartas, tudo faz sentido, não faz? Neuroanatomia não é difícil. Ela só precisa ser raciocinada, não decorada.